Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao segundo bimestre, lembrando que nós já estudamos as vanguardas artísticas da Europa, incluindo aquelas que tinham determinadas singularidades, que foram as vanguardas que surgiram na Rússia, certo? E agora terminaremos esse segundo bimestre, com a unidade 4, no qual fala sobre o Bauhaus e o design, certo? Esse Bauhaus, que é uma escola de arquitetura, ela vai surgir a partir da necessidade de reunificar, uma nação, certo? Então, a primeira pergunta, que vem aqui, logo do início da introdução, é a seguinte: você já ouviu falar em Bauhaus? O que lhe vem à mente quando lê essa palavra? Então, no fim da década de 70, foi formada a banda inglesa de pós-punk rock com esse nome. Com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, as condições impostas pelo Tratado de Versalhes enfraqueceram a nação alemã e a ideia de unificação que envolvia seu povo foi dissipada, eliminada. Então, a gente já tem uma noção de que esse Bauhaus ele surge aí na Alemanha, certo? Então, nesse contexto sociopolítico, surgiram alguns movimentos que objetivavam resgatar essa ideia de unidade social e fortalecer novamente o espírito de nação. Assim surgiu o Bauhaus, escola de arquitetura e de artes industriais fundada por Walter Gropius, na cidade alemã de Weimar, com fusão da Escola de Artes Aplicadas e a Escola de Belas Artes, ambas da mesma cidade. Então, Bauhaus em alemão significa casa de construção, em alusão à ideia de se reconstruir a nação alemã. A escola foi a responsável pelo surgimento do design moderno e visava a funcionalidade, caracterizando-se pelo afastamento da arquitetura tradicional. Além disso, a Bauhaus é reconhecida por estreitar a relação entre indústria e arte, uma vez que, como em muitas vanguardas artísticas do período, a máquina foi incorporada à arte e, ao mesmo tempo, fortalecia a relação entre artista e artesão, enfraquecida pelo processo de industrialização. No mesmo ano de inauguração da escola, Gropius lançou um manifesto difundindo por toda a Alemanha, no qual estabeleceu que o propósito de toda atividade plástica seria a construção e que os artistas e artesãos estariam juntos para construir o futuro, exaltando aí, nesse caso, a nação alemã. Tá certo, gente? Aqui tem uma imagem, da série de Bauhaus em Weimar, na Alemanha. Tá certo? Quanto ao ensino de Bauhaus, ou melhor, ao ensino na Bauhaus, a metodologia empregada na Bauhaus priorizou a democratização do ensino, expandiu para todos, de modo que princípios pedagógicos comuns pudessem ser respeitados. A variedade de formação de seu corpo docente, nesse caso aí, está se referindo ao grupo de professores, possibilitou o diálogo e a integração entre as disciplinas do currículo. Ou seja, houve, o que nós hoje conhecemos como interdisciplinaridade, certo? Então, assim, os alunos passaram por diversas oficinas, como desenho, artes manuais e ciências, em que a prática era muito valorizada na busca de funcionalismo e elevada qualidade das peças. A intenção de Gropius, era de que os alunos, chamados de aprendizes, pudessem difundir as ideias modernistas da escola em toda a sociedade alemã, bem como se tornar professores em um clima inicial de grande comunitarismo, certo? Em 33, certo? O Terceiro Reich, que marca ali a ascensão do nazismo na Alemanha, obrigou o fechamento da Bauhaus
acusada de comunismo, né? Então, o regime nazista ele passou a censurar tanto universidades, né, quanto escolas, né, de arte aí desse período, certo? Então, a extinção da escola acarretou na perseguição de alguns professores e artistas que haviam encontrado em outros países, inclusive nos Estados Unidos, campo para a continuidade de seus trabalhos. Aqui no Conectando Saberes fala um pouquinho mais sobre essa perseguição, no qual, né, nesse período aí, durante a Alemanha nazista, muitas instituições ligadas à arte e à cultura foram fechadas, bem como obras confiscadas e artistas perseguidos. A consolidação dos estados totalitários é estudada de modo mais aprofundado na disciplina de História. Nós já vimos um pouquinho sobre isso, né? Então, vocês viram que Hitler, quando chegou ao poder, ele começou a censurar, né, todos os mecanismos, digamos, que faziam parte, né, e que difundiam a cultura alemã. E nós vimos que quando Hitler chegou ao poder, ele tentou, né, construir uma ideia de nação baseado em princípios fascistas, né, ou nazistas, tá bom? É o que acabava comprometendo a liberdade de expressão, né, que era de certa forma, digamos que usada, né, ou melhor utilizada, tanto no aspecto cultural e artístico, certo? Então, aqui fala um pouquinho sobre esse espírito democrático, né? Toda essa busca pelo novo e pelo moderno coincidia com um período em que cada vez mais mulheres buscavam emancipação, independência e autonomia, certo? Então, nesse contexto, dos aproximados 150 aprendizes que entraram na Bauhaus, quase metade eram mulheres. Vejo aí a representatividade feminina nessa época, graças, né, à democratização do ensino, né, que nós falamos aqui anteriormente, certo? Então, quase metade eram mulheres dentro da atmosfera criada por grupos, né, de que na escola não haveria diferença entre o sexo belo e o sexo forte, né? Entre aspas aí, tá, pessoal? Noções que para nós atualmente já caíram em desuso, né? E até hoje as mulheres sofrem, né, nessa questão aí da inclusão, né, social, devido à sociedade patriarcal, né, machista. Mas as coisas têm mudado, né, aos poucos. Então, no entanto, a própria concepção de grupos previa o estabelecimento de uma divisão no sistema educacional da Bauhaus, o ensino de arquitetura, pintura, escultura e design industrial ficou restrito aos homens, sendo permitido às mulheres disciplinas como a cerâmica e a tecelagem. Então a gente percebe aí que embora, né, tivesse aí essa democratização do ensino, né, para homens e mulheres, as mulheres elas tinham atividades pré-determinadas, certo? Então, não fosse a persistência de algumas alunas, as mulheres na escola alemã ficariam restritas às disciplinas consideradas apropriadas para o sexo belo, certo? Ainda assim, quando se fala em Bauhaus, apenas nomes masculinos como Paul Klee, Vassili e Van der Rohe são destacados. No entanto, nomes como o da arquiteta alemã Lili Reich, por exemplo, não podem cair no esquecimento, atuando lado a lado com Mies van der Rohe, né, diretor da escola. Além de assumir a coordenação do ateliê de design de interiores e têxteis, trabalhou com Rohrer em muitos projetos arquitetônicos e de design, tornando-se uma das poucas professoras mulheres da Bauhaus. Essa peça de design de interiores se tornou um clássico e é muito procurada até os dias atuais. No entanto, muitas vezes é associada apenas a Rohrer
e com frequência Lili Reich é reduzida a sua assistente. Então, embora as mulheres tenham participado aí desse processo, né, de universalização do ensino, da arte, da cultura, elas, infelizmente, né, são pouco lembradas, certo? Então, essa cadeira Barcelona, criação de Lili Reich, né, serviu para a acomodação do rei e da rainha da Espanha no pavilhão alemão da Exposição Internacional de Barcelona em 1929. Tá bom, gente? Então, na próxima aula a gente dá continuidade e conclui esse assunto falando um pouquinho sobre a produção artística de Bauhaus, né? Que envolve muitos aspectos e também um pouco sobre a dança na Bauhaus. Tá certo, gente? Então, pessoal, por enquanto é isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau.